vivia uma figura que se tornou aí uma personalidade histórica, né? Virou até filme da Disney, que é a Pocahontas, né? Que obviamente foi subvertida a história dela, mas que é um personagem histórico importante, né? Nesse momento de fundação, digamos assim, dos Estados Unidos. É um momento zero, praticamente, né? Tem um camarada que chega lá, nessa primeira expedição, chamado John Smith, que ele vai ser aprisionado por esses Powhatans e, segundo seus relatos, que são escritos a posteriori, muito depois do que aconteceram, ele foi salvo por essa tal Pocahontas que, pelo que se sabe, era uma índia muito, muito criança na época. Ela tinha 12 anos. Era um neném. Óbvio que não tinha esses conceitos na época de pedofilia, não sei o quê. A especulação que eles tiveram um relacionamento. Embora John Smith nunca tenha declarado isso. Tá? Então tem essa dúvida, né? Se eles eram um casal ou se não eram. Né? Mas ele fala sobre essa relação que ele teve com os Powhatans, que ele foi lá prisioneiro durante um tempo, né? A Pocahontas, ela acaba sendo aprisionada pelos colonos depois de um tempo. Mas antes disso, o John Smith parte de novo para a Europa, ninguém sabe muito bem porquê, não é como é mostrado, né, no filme que eu pedi para vocês assistirem, que é do Terrence Malick, que é o Novo Mundo, que eu particularmente achei um ótimo filme, que ele expressa muito bem o que era a conjuntura desse primeiro momento da história dos Estados Unidos, tá? Embora o ritmo dele seja um pouco diferente do convencional, não esteja preocupado com os conflitos, com as guerras em si, mas mais com o lado humano e a inter-relação entre indígenas e colonos. É um filme que expressa muito bem, né, esse momento de viragem, inclusive, das relações entre indígenas e ingleses. Então, no primeiro momento rola um clima amistoso, diferente do filme, né, em que o navegador chega lá falando que ele está preocupado com o ouro, que ele queria era estabelecer um lugar para ele morar. Leandro Carnal fala que não foi bem isso não. No começo eles tinham um objetivo muito parecido com os dos ibéricos, né, de catar ouro, de catar riqueza e levar para a Europa. Isso você vai ver num segundo momento, dentre os colonos que foram para Maryland, que a gente vai ver isso aí em outros capítulos da nossa história, tá? Mas isso é só um adendo. E aí o que acontece? A relação entre os nativos e os colonos, a princípio, eram muito boas, tá? E isso se deve muito a John Smith, né? E essa relação que ele estabelece com os nativos e tal. E aí ele parte e a relação se deteriora. A Pocahontas, que foi presa, ela era uma jovem, né, que acabou sendo prisioneira, não é uma história muito, muito feliz, assim. Ela acaba casando com um outro colono que chega depois, chamado John Wolfe, não porque ela quisesse, mas porque o cara falou o seguinte: você quer deixar de ser escravo? Então casa comigo. E ela não chama de saída. Aí eles acabam tendo um filho chamado Thomas Wolfe, que ele acaba sendo, digamos que o Adão de toda uma linhagem de família que chega até os dias atuais. Tem personalidades que dizem que são parentes de Pocahontas, né, como George W. Bush, como a mulher do Ronald Reagan, e eles são chamados de Red Wolves, pelo fato de Red ser uma alusão às peles vermelhas, aos indígenas, e o Wolf, o sobrenome do inglês. Bem, mas após a morte do pai da Pocahontas, que tem um nome absurdamente complexo, que é o Wahunsunakuk, após a morte do pai da Pocahontas, assume lá um outro camarada, que é o irmão dele, que tem uma política mais hostil em relação aos nativos e vai se deteriorando essa relação. Eu passei para vocês, né, um texto traduzido em inglês, um artigo, né, cuja tradução seria algo como
as mudanças de relações entre os índios e os colonos, no século XVII, que mostram 3 visões a partir dos escritos dos caras que viveram em Roanoke sobre como que era a relação entre indígenas e colonos, né? O primeiro cara que teve lá, dentre esses 3, foi o John Smith. Só que ele escreve muito depois e já é uma outra conjuntura histórica, por isso o autor escolhe o relato mais antigo, né, cronologicamente, da publicação, que é o do Henry Spellman, que é um cara que foi na segunda viagem lá para Jamestown, tá? É o camarada que... Aliás, Jamestown foi uma vila que a priori não deu muito certo, depois chegam mais colonos, com a ajuda dos nativos eles conseguiram se estabelecer, mas quase que deu errado, né? Aí nessa segunda viagem, que esses caras que chegam, que vão garantir que a colônia não acabe, né? Dentre os mais de 100 que chegaram lá, só tinham 40 na época que chega a segunda expedição. O Spellman diz que os índios são bárbaros, que eles praticam hábitos que são condenáveis, como a poligamia, são violentos, são preguiçosos. Isso parecem uns camaradas aí que dizem isso hoje em dia. Bom, enfim, então, para eles, assim como para os espanhóis, os ingleses tinham que trazer para os nativos a civilidade. Eles tinham que, portanto, trazer a civilização para os nativos e convertê-los, inclusive, para o cristianismo. Ele tinha um pique assim. O segundo relato, que a gente vê no pequeno artigo, né, é o relato do John Smith. O John Smith tem uma postura muito parecida com a postura do Spellman, só que ele já é um cara mais veiaco, assim, ele percebe, cara, a gente tem essa aliança, mas os índios estão meio cabreiro com a gente não sabe até que ponto essa relação vai se estender, né? Tanto é que a Pocahontas, que ela que casa com o John Wolfe, depois ela se encontra com o John Smith na sua viagem para a Inglaterra, ela vira uma celebridade, né? Ela é a esposa do camarada inglês, que vira um grande plantador de tabaco, né, que é um produto que passa a ter alto valor comercial lá no Velho Mundo. E eles, tipo um símbolo de como que os índios podem se civilizar, né? E ela reclama, né, do John Smith porque que ele não fez nada para evitar os conflitos que acabaram acontecendo entre nativos e os colonos. Por que não apaziguou isso? Ela não perdoou ele por conta dessa questão. Mas aí o John Smith ele fala, né? Ele já dá um sinal assim, ó, fiquem espertos com os nativos porque os caras estão tramando. E aí quando o pai da Pocahontas morre e outro cara assume, né? Aí o clima zera de vez. O último personagem, né, que eu tenho a citar aqui, né, que é o Edward Waterhouse, né? O Edward Caixa d'Água. Esse camarada que vem bem depois, né, ele reclama, né, de um certo de um evento que aconteceu, um incidente em que os Powhatans fizeram um ataque maciço contra a vila e matou uma renca de colonos. E ele está ali full pistola com os nativos e diz simplesmente que eles são figuras hostis, violentas, e ele justifica a ideia de guerra total. Para ele a ideia era exterminar os nativos, né? Brotando essa ideia do índio bom é índio morto. E daí para frente a relação entre nativos e ingleses sempre foi bem ruim. Embora, né, tenha alguns lapsos que isso não acontece, como por exemplo no Dia de Ação de Graças, aí, que já é outra história, não vou me ater a isso mais profundamente aí na aula de hoje. Bom, uma outra coisa também se ater é que tem um mito original, né, na história dos Estados Unidos que fala sobre uma relação, né, interracial de mestiçagem entre ingleses e indígenas, que é uma coisa que não se repete muito comumente depois, sabe? E até hoje mesmo você vai ver que tem relacionamentos muito endógenos nos Estados Unidos
cada povo, cada raça vive no seu gueto. Então esses problemas raciais e tal têm origens muito profundas, né, que já vem lá desde o início da história dos Estados Unidos. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima